Você percebeu que em algum ponto da sua história tudo ficou silencioso demais? Pessoas sumiram, convites acabaram, oportunidades pararam de bater à sua porta. E talvez você não saiba explicar o que aconteceu, não saiba dizer o que aconteceu, mas em algum ponto da sua história tudo ficou silencioso. As pessoas que antes estavam por perto foram se afastando, as conversas foram cessando, as portas pararam de se abrir e você teve a sensação estranha de que você ficou fora de cena, como se a vida tivesse seguindo sem você. Não foi algo brusco, de repente. Também não foi anunciado a você. Não houve um encerramento formal. Simplesmente aconteceu. E o que mais te machuca nesse processo não é o silêncio em si mesmo, mas é a dúvida que ele gera dentro de você. E a pergunta que insiste em voltar é sempre a mesma: o que eu fiz de errado? Essa é a primeira mentira que você precisa desmistificar hoje. Nem todos os afastamentos são consequências de seus erros. Nem toda pausa é uma punição. E nem todo silêncio é abandono. Existem momentos em que Deus não te empurra para frente, não porque você não mereça avançar, mas porque avançar daquele jeito, naquele tempo e com aquelas pessoas, te custaria mais do que você imagina. E quando Deus te tira de cena, Ele não está apenas te diminuindo, mas Ele está te protegendo de algo que você ainda não tem estrutura emocional para entender. Existe sim uma diferença profunda entre estar escondido ou estar perdido. Sim, quem está perdido não sabe para onde está indo. Quem está escondido está exatamente onde Deus quer que você esteja, mesmo que você não entenda. E você olha para trás e vê o quanto você tentou permanecer, tentou se adaptar, tentou se não incomodar ninguém e tentou até se encaixar, mudar você mesmo e tentou ser compreendido. E mesmo assim você foi ficando cada vez mais deslocado. Como se aquele lugar e aquelas pessoas e aquela fase já não conseguissem mais sustentar você. E isso não aconteceu porque você se tornou insuficiente. Aconteceu porque você cresceu além do ambiente onde você estava. E Deus nunca permite que alguém amadureça por dentro e permaneça sempre em lugares que só alimentam versões antigas de si mesmo. O problema é que a gente confunde crescimento com exposição. Achamos que crescer é aparecer, é ser visto, vista, é ser chamado, é ser reconhecido. Mas na lógica de Deus, crescer primeiro é aprofundar as raízes. É criar raízes, é tratar o que ninguém está vendo, é curar feridas que, se não forem tratadas agora urgentemente, vão sangrar no próximo nível sobre as pessoas. Então eu quero te dizer, meu amigo, minha amiga, que você não foi tirado de cena porque você estava fraco. Você foi tirado de cena porque estava sensível demais para continuar sendo ferida naquele ambiente sem perder quem você é na sua essência, no seu chamado. Tem fases em que Deus te retira, não porque você não suporta mais, mas porque Ele não quer que você se acostume a suportar o que não deveria suportar. Ele te tira antes que essas dores virem normal para você,
antes que a falta de respeito vire rotina para os outros, antes que as negligências virem a sua identidade e antes que você comece a achar que você merece menos do que você realmente merece. Enquanto você achava que estava parada, Deus estava te organizando por dentro. Esse tempo escondido não é vazio, é silencioso, mas é cheio de trabalho interno. E é quando Deus mexe nas motivações, ajusta suas expectativas, desmonta suas dependências emocionais e quebra vínculos invisíveis e redefine seus limites. É exatamente nesse lugar que Deus te ensina a não depender mais da validação das pessoas para continuar inteira. Porque se você sobe carregando necessidade de aprovação, você cai no primeiro olhar de reprovação. Talvez você não perceba agora, mas muita coisa que você pediu no passado não teria sido bênção se tivesse acontecido naquele tempo. Teria sido mais um peso, teria sido exposição precoce, teria sido responsabilidade maior do que a estrutura emocional que consiga sustentar. Deus te ama demais para entregar algo grande a você antes de te fortalecer primeiro por dentro. Por isso Deus te esconde. Ele esconde não para te esquecer, ele esconde você para te guardar, esconde você para te preservar, esconde para proteger do excesso da luz, do excesso do ruído, do excesso de interferências externas. Existem pessoas que só sabem lidar com você enquanto você está acessível, disponível, previsível. Mas quando você começa a mudar, a amadurecer, a colocar limites saudáveis, a se posicionar, essas mesmas pessoas se sentem ameaçadas. E aí Deus te tira de cena para que você não seja moldada pelas reações dessas pessoas, mas pela direção dele, do Senhor. Você nem imagina quantas quedas foram evitadas porque Deus te tirou de lugares que pareciam ser promissores, mas que te destruiriam aos poucos. Quantos desgastes emocionais você foi poupado? Quantas batalhas desnecessárias não aconteceram porque você saiu antes? Quantas versões suas Deus salvou quando você achava que estava perdendo? O que você chamou de atraso, Deus chamou de livramento. Você não perdeu tempo, irmão e irmã. Você perdeu acessos errados, pessoas erradas. Você perdeu caminhos que não eram para você. Você perdeu conexões que não sustentariam o futuro que Deus tem para você. Mas isso dói. Dói porque perdas doem, mesmo quando são necessárias, mesmo quando é para o seu bem, mesmo quando é para a sua proteção. Sim, existe o luto do livramento. Deus respeita esse luto. Ele não te apressa. Ele não te força a entender tudo agora. Ele apenas te convida a confiar enquanto Ele está trabalhando. Quando Deus realmente te tirou de cena, Ele também te ensinou a ouvir mais a voz de Deus e a falar menos, a observar melhor, a discernir com mais clareza. Ele afina sua percepção espiritual e ele fortalece sua identidade longe das opiniões dos outros. Ele é que te ensina a caminhar sem precisar explicar tudo o tempo todo para todos. Porque quando chegar a hora de você voltar à cena novamente,
você não vai mais precisar da aprovação que antes fazia hesitar. O retorno nunca é igual à sua saída. Quem sai ferido volta curado, quem sai confuso volta alinhado com a palavra de Deus, quem sai inseguro volta firme na promessa do Senhor. Deus não trabalha com improvisos, Ele trabalha com preparação. Se você se sente hoje invisível, saiba de uma coisa: a sua invisibilidade temporária é a estratégia de Deus. Deus te colocou fora do foco humano para que você fosse moldado, moldada por expectativas que não nasceram no céu. Ele te escondeu porque o que Ele está construindo em você precisa nascer inteiro e não fragmentado. E sim, quando Ele decidir te trazer de volta à cena, não será por força, nem por ansiedade, nem por comparações. Será com autoridade silenciosa, com maturidade emocional e com uma clareza espiritual, com paz. Você não vai precisar se explicar, não vai precisar convencer, não vai precisar correr atrás. O lugar certo vai te reconhecer. Até lá, descanse, meu irmão, minha irmã. Não lute contra esse processo. Não tente voltar para o que Deus já fechou as portas. Deus fechou, Deus trancou. Não force as portas que Ele mesmo trancou. Então confie, porque quem Deus esconde por um tempo, Ele revela no tempo certo. E quando Deus revela, ninguém consegue apagar. Então, termino indicando você a ler os Salmos capítulo 1, que tem tudo a ver com essa mensagem de hoje. Fique com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.